O caso que ganhou repercussão nos últimos dias é simples, quase banal, mas gerou uma onda de revolta que parece saída de outro século. Uma repórter apareceu usando uma camiseta da cantora Taylor Swift em vez da tradicional imagem de Jesus em um contexto jornalístico, e bastou isso para que milhares de cristãos explodissem em fúria. As acusações foram pesadas. Chamaram de blasfêmia, de desrespeito à fé, de afronta ao sagrado. Em questão de horas, o episódio já estava transformado em escândalo religioso, com líderes espirituais inflamando seus seguidores contra a jornalista como se um pedaço de pano fosse capaz de abalar os fundamentos do cristianismo. Esse é o primeiro ponto que precisamos observar: a desproporção. O ato em si é inofensivo, não há ataque direto, não há insulto explícito. Há apenas uma camiseta. Um detalhe que só virou polêmico porque foi interpretado dentro da lógica da indignação religiosa. A questão que se coloca é: como pode uma fé que se afirma milenar, que sobreviveu a perseguições, guerras e revoluções, se sentir tão ameaçada por um pedaço de roupa com a foto de uma cantora pop? Isso não mostra força espiritual, mas uma fragilidade quase infantil, uma sensibilidade tão exagerada que beira a histeria coletiva. Enquanto isso, problemas gravíssimos envolvendo líderes religiosos não despertam nem metade da mesma indignação. Padres e pastores acusados de abusos sexuais, de desviar dinheiro de fiéis, de manipular pessoas em situações de vulnerabilidade. Tudo isso é abafado, esquecido, relativizado. Quando surge uma denúncia de escândalos dentro da própria instituição, a reação dos cristãos é pedir silêncio, esperar pela justiça divina, rezar pela alma do acusado. Mas quando uma repórter veste uma camiseta que não agrada, aí sim a revolta é imediata, violenta, organizada. Essa diferença de pesos e medidas escancara a hipocrisia do moralismo religioso. A verdadeira fúria não é contra o crime, mas contra qualquer coisa que ameace a imagem do ídolo que eles criaram. E aqui entramos em um paradoxo curioso. Esses mesmos cristãos que acusam os outros de idolatria tratam a imagem de Jesus com um cuidado supersticioso. Não se pode mexer, não se pode brincar, não se pode substituir por nada. A devoção não é apenas a um ensinamento ou a uma ideia, mas a um símbolo que se torna intocável. Eles dizem rejeitar ídolos, mas reagem exatamente como quem defende um tótem sagrado. Isso não é fé, é fetichização. É como se, em vez de seguir um Deus onipotente, seguissem uma marca registrada que precisa ser defendida até contra o tecido de uma camiseta. Essa obsessão é alimentada por uma poderosa indústria da fé, que se aproveita desses episódios para manter seus fiéis em constante estado de alerta. Pastores e padres sabem que a indignação religiosa é uma ferramenta de controle. Quanto mais eles inflamam a revolta contra gestos pequenos, mais as pessoas se mantêm presas ao medo e ao ressentimento. É um mecanismo perfeito. Cria-se o inimigo externo, mesmo que ele não exista, para que a comunidade se una ao entorno do líder. O resultado é uma massa de fiéis dispostos a lutar contra camisetas, charges, músicas, enquanto continuam cegos diante da corrupção, da violência e até dos abusos cometidos dentro das próprias igrejas. No entanto, o efeito é o oposto do que eles desejam. Esse tipo de revolta gera o chamado efeito Streisand. Ao tentar censurar, ao tentar silenciar, eles apenas dão mais visibilidade ao que criticam. A camiseta da repórter, que seria um detalhe sem importância, virou símbolo de resistência contra a histeria religiosa. A cantora estampada nela ganhou ainda mais destaque e o cristianismo ficou marcado como uma fé frágil, incapaz de conviver com um mínimo de humor ou irreverência. O mais irônico é que essa reação não combina com a própria história do cristianismo. Durante séculos, os cristãos destruíram símbolos de outras culturas sem pensar duas vezes. Templos pagãos foram saqueados, imagens foram queimadas, tradições foram proibidas em nome da verdade. A cruz se impôs a espada sobre os deuses antigos, e ninguém dentro da igreja se importou com a dor dos povos que viam seus símbolos profanados.
Hoje, basta alguém trocar uma imagem por uma camiseta para que gritem por respeito. É uma hipocrisia histórica. Quem já foi o grande destruidor de símbolos, agora se faz de vítima ao menor gesto de irreverência. Essa fragilidade revela um problema maior. A fé que não suporta uma crítica, uma piada, um desvio de representação, não é fé de verdade. É insegurança. Uma crença madura não precisa ser protegida por gritos de indignação. Ela se sustenta sozinha, sem exigir censura nem perseguição. Mas o que vemos é exatamente o contrário. Um cristianismo que precisa ser defendido de qualquer provocação, como se fosse uma criança indefesa. Isso não mostra a força de uma tradição, mas o medo de que qualquer sopro de liberdade derrube toda a sua estrutura. No fundo, a revolta contra a camiseta não é sobre Jesus, nem sobre respeito. É sobre o medo de perder fiéis para a cultura pop, para a música, para a liberdade de expressão que oferece alternativas mais atraentes do que o moralismo religioso. Os líderes espirituais sabem que estão perdendo espaço, principalmente entre os jovens, e por isso precisam transformar cada detalhe em uma batalha espiritual. É uma tentativa desesperada de manter relevância em um mundo que já não depende mais deles para encontrar sentido ou comunidade. E é justamente aqui que chegamos ao ponto mais perigoso. A religiosidade, quando cultivada dessa forma, transforma-se em insanidade coletiva. Pessoas que ignoram abusos, crimes e corrupções dentro de suas igrejas, mas que se levantam em massa contra uma camiseta, mostram como a fé pode distorcer prioridades e valores. Não é apenas incoerência, é um risco real para a sociedade. Quando uma comunidade é treinada para se indignar com símbolos em vez de lutar contra injustiças concretas, ela deixa de ser uma força de transformação e se torna um obstáculo ao desenvolvimento. Esse caso, aparentemente pequeno, é um retrato perfeito de como a religião pode prender uma sociedade em um estado de infantilidade permanente. Em vez de olhar para frente, discutir soluções, enfrentar problemas reais, perde-se tempo em guerras simbólicas. E enquanto isso, os verdadeiros criminosos, inclusive dentro das próprias igrejas, seguem intocados, protegidos pelo silêncio cúmplice de quem prefere gastar energia odiando uma camiseta. No fim, o episódio da Repórter não é apenas uma curiosidade de internet, é um sintoma de algo muito mais profundo. A incapacidade da religiosidade de conviver com o mundo real. Uma incapacidade que mantém milhões de pessoas reféns de medos irracionais, que as impede de amadurecer socialmente e que, em última instância, atrapalha o progresso de toda a sociedade. Se um tecido pode abalar tanto a fé de alguém, talvez o verdadeiro problema não esteja na camiseta, mas na loucura coletiva que chamamos de devoção cega.